Olá pessoal, bom dia. Como você está? Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019, e eu estou fazendo essa live para trazer uma mensagem para você nesse dia, que seria essa mensagem falando sobre dois pilares da nossa vida cristã que não podem estar negligenciados nesse caminho. Eu quero trazer para você os pilares da Bíblia e os pilares, e o segundo pilar, que seria da oração. A Bíblia diz em Hebreus 4:12: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e vai até a divisão da alma, do espírito, das medulas e das juntas, e discerne tudo que está no coração, nos pensamentos do homem. Eu quero fazer um paralelo com você a respeito do nosso corpo físico e do nosso homem interior. Em relação ao nosso corpo físico, eu estou falando com você agora porque nós estamos cuidando dele. Todos os dias nós nos alimentamos de manhã, à tarde e à noite. Café da manhã, almoço e jantar. Há um processo dentro do nosso corpo chamado alimentação. Quando nós ingerimos pela boca, é o processo de ingestão. Quando isso cai no nosso estômago, é o processo de digestão. Quando esse processo cai no intestino, nós temos ali a absorção. Assim também é a nossa vida espiritual com Deus. Nós estamos diariamente sendo chamados a estar presente com Deus, para cear com Ele na sua palavra. Assim, a Bíblia diz que Jesus, ele se autoafirmou que é o pão da vida e a água da vida. Não podemos negligenciar isso. Nós precisamos entender que o homem espiritual, o homem interior, ele necessita desse alimento. Ele necessita do alimento espiritual. E esse alimento espiritual está na palavra dele, está na Bíblia. E há muitos cristãos que estão negligenciando fortalecer o homem interior, o homem espiritual. Não estão se alimentando diariamente. Assim como a digestão, a ingestão, a digestão e a absorção do nosso corpo físico necessita para manter ele em pé, assim também se necessita o homem espiritual. Ele precisa estar ingerindo a palavra de Deus, ou seja, diariamente ele precisa estar lendo a palavra de Deus. Segunda coisa, ele precisa estar digerindo essa palavra. Ou seja, a digestão para o homem espiritual é a meditação na palavra. Ela precisa estar sendo meditada diariamente. Ela precisa estar sendo meditada constantemente para que o homem espiritual ele esteja fortalecido. Assim como nós nos alimentamos diariamente para o nosso corpo estar fisicamente bem, fazemos exercícios físicos para que o nosso corpo não padeça, não peça. Assim é o homem espiritual. Então, precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra. E a terceira coisa, precisamos absorver a palavra. O corpo só tem vida porque existe uma alimentação que mantém ele. As proteínas, os carboidratos, tudo que nós colocamos na boca, ingerimos para dentro, ela está servindo como vida para as células.
para manter toda essa estrutura que nós temos. Assim também o homem espiritual precisa se manter em Deus, se manter na vida. Jesus falou que ele é a ressurreição e a vida, está em João capítulo 11. Jesus falou lá em João 14, 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele auto se proclamou a vida. E a vida está no Pai e o Pai está no Filho. Assim nós estamos no Filho e nós precisamos dessa vida. E para ter essa vida, nós precisamos estar meditando nessa vida, para absorver a vida em nós. Os dias maus, como fala lá em Eclesiastes capítulo 9, eles vão chegar para todos. Os dias difíceis, os dias angustiantes, os dias que parece que nós vamos morrer. Mas nesses dias, o homem espiritual precisa estar fortalecido no Senhor. E para estar fortalecido no Senhor, nessa mensagem que eu estou passando, você precisa estar em pé nesses dois pilares. O primeiro pilar é esse que eu estou desenvolvendo a mensagem. É a alimentação da palavra. Então, primeiro, ingira a palavra. Abra a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Segundo, medite na palavra. Rumine dentro da palavra. Leia uma passagem. Leia um versículo. Leia um capítulo. E medite nele. Medite 2, 3, 4, 5 dias. Para ele começar a ser absorvido pela sua alma. Para que você saia dos hábitos ruins. Para que você comece a crescer espiritualmente. Para que você comece a crescer de forma robusta, saudável. É isso que Deus deseja para os filhos dele. Você quer que seu filho fique fraco, fique fraquejando, não se alimente? Não. Assim é Deus conosco. Ele quer que nós crescemos na vida espiritual. O homem interior precisa crescer na vida espiritual. Então, ele precisa absorver a vida. E para absorver a vida, nós precisamos então trazer essa vida para habitar em nós. E aí, nos dias maus, nós vamos estar tão fortalecidos em Deus, tão na rocha, que nós vamos estar dando glória a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. O segundo pilar seria o pilar da oração. O pilar da oração é outro predominante ou essencial para aquele que está caminhando com Jesus. Esse pilar de oração precisa estar sendo exercitado todos os dias também. E como é que eu faço a oração? Não use vãs repetições. Deus não ouve essas vãs repetições. Você não está conversando com uma parede. Você está dialogando com Deus. E Deus está nos céus e você na terra. E como devo me achegar para aquele que é mais alto do que eu, ou aquele que está na majestade da glória? Nós devemos entrar com temor, com tremor. Quando começar uma oração, você deve exaltar a Deus. Você deve dizer a Ele: você é maravilhoso, Senhor. O Senhor é maravilhoso. As suas obras são intermináveis. As suas obras são magníficas. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa salvação. Assim você deve iniciar a sua oração. A sua oração, ela tem que atingir os altos céus. E você deve estar com essa oração com o coração sincero. E o começo de uma oração é a exaltação a esse Deus eterno, magnífico, onisciente, onipresente, onipotente,
informando a Deus os atributos dele. Aquele que é salvador, aquele que traz a paz. Esse é o início de uma oração fervorosa. É exaltar a Deus. A segunda coisa que você deve proceder numa oração, que é o segundo pilar que eu estou falando para você. O primeiro pilar é a sua prática, a sua leitura da palavra todos os dias, a sua meditação, a sua absorção da palavra. E o segundo que eu estou falando agora é a oração. É você entender que você é grato. Primeiro, exalte a Deus. Depois, seja grato. Grato por tudo que você tem nessa vida. A sua saúde, a sua família, os seus bens. Tudo que Deus está te dando hoje. Seja grato. Seja grato na oração. Esse é o segundo passo da oração. Uma oração justa, uma oração que atinge os ouvidos de Deus. Porque lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 diz assim que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem suas mãos mirradas para que não possa abençoar. Mas os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Então, na oração, exalte a Deus. Segunda coisa, seja grato. Comece a agradecer tudo que você tem a Deus. Terceira coisa, confesse os seus pecados. Aquele que é justo e fiel, o nosso advogado Jesus, ele pode perdoar os pecados. Então, na terceira coisa, na terceira situação da oração, na terceira fase da oração, você deve confessar os seus pecados. Confesse seus pecados a Deus. Ele é o único que pode perdoar os pecados. Na quarta fase dessa oração bíblica, interceda pelas autoridades, interceda pela sua família, interceda pelos seus parentes, interceda pelas pessoas que Deus vai lembrando na sua mente, interceda pela igreja, interceda pelas obras de Deus aqui nessa terra. Interceda. Essa quarta coisa, essa quarta situação, essa quarta fase que você deve ter na sua oração. E na quinta situação, você deve, aí sim, solicitar a Deus o que você está precisando. São as fases da oração. Tem muitas pessoas que elas já querem entrar mediante a Deus, em diálogo com Deus, já pedindo. Mas isso não é bíblico. Deus, ele sabe, antes da gente abrir a boca, o que a gente necessita. Mas primeiro de tudo, ele quer ser adorado. Ele quer ser exaltado. Ele quer ser reconhecido como o único, eterno, indivisível Senhor da nossa vida. Então, nessa mensagem que eu estou passando nessa live, eu quero informar a você que está aí do outro lado. Fique com esses dois pilares. Fique com esses dois pilares. A meditação da palavra, a absorção da palavra e a oração. No final da oração, de tudo que você já fez, nos passos, nas fases da oração, o final é só informar assim, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque às vezes nós oramos pedindo algumas coisas e essas coisas Deus não vai dar, porque Ele é um Pai zeloso e Ele sabe muito bem o que o filho necessita para Ele. Então, eu deixo essa mensagem para você nesse dia, informando que se você se fortalecer nesses dois pilares, você, nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias que nós às vezes vamos entrar num desespero,
nós saberemos em quem nos apoiar, porque o homem espiritual vai estar robusto. Assim como você cuida do seu corpo físico, cuide também da sua vida espiritual. Um grande abraço para você, do pastor Alexandre Benevides, e até a próxima mensagem. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.